Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando daqui nesta manhã de 1º de outubro, é o primeiro dia do mês de outubro de 2025, uma quarta-feira com 32 graus neste exato momento, é uma manhã ensolarada, e a possibilidade de chuva de 0%, a umidade relativa do ar está em 25%, nós hoje tivemos logo pela manhã aí uma temperatura de 21 graus, né? Alta. Mas nós vamos ter hoje à tarde 37 graus. 16 graus de amplitude térmica e uma amplitude térmica que parte de uma temperatura mínima muito alta. 21 graus, né? Então, dos 21 até o 37, 16 graus, sobe até o meio do dia e quase dobra aquela situação, né? De 21 para 37, ficou faltando 5 pontos aí para 42, é muito quente. E principalmente porque a umidade relativa do ar já está em 25%, deve cair abaixo dos 18 hoje, com toda certeza, né? Então, é a primavera brasileira, é aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto. Quais são os recados, quais são os avisos, quais são os alertas que nós precisamos passar para todos vocês? Nós precisamos passar todos os dias. Alguém falar, mas todo dia fica falando da mesma coisa. Infelizmente, aqueles desobedientes, sabe? Os desobedientes, você conhece algum desobediente? Eles estão por aí. E eles sempre estão falando que, mas não precisa falar todo dia. Mas depois acabam eles mesmos indo parar numa UPA, uma unidade de saúde. Por causa disso daqui, ó. Não limpou a sua casa, deixou o mosquito e os escorpiões fazerem abrigo dentro de casa. Então, qual é o recado? Limpe a sua casa para que você não tenha nem escorpião, nem mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa, porque o mosquito Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. A dengue na sua pior forma, que é a hemorrágica, pode te matar, tá bom? Outra coisa, desobedientes, presta atenção, fazer exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas não é favorável, principalmente nesse tempo muito seco. Você pode desenvolver uma desidratação e uma insolação por causa que o sol está a pino, né? Bem quente, o céu está limpo, azulão demais e o sol está forte. Então você vai desenvolver uma desidratação ou uma insolação. Fazer exercício em casa, numa academia, perfeito, pode fazer. Hidrate-se bastante, passe bastante protetor solar e vai fazer o seu exercício menos ao ar livre. Ao ar livre não, tá bom? Outra coisa, não descartem nenhum tipo de sofá, móveis usados, coisas que já não servem mais, não joguem em terreno baldio. Existem algumas pessoas desavisadas que vão lá e põem fogo nisso. E aí fica pior a qualidade do ar na cidade ou no campo, né? Então, as duas situações são desfavoráveis, tá? E você pode ser multado se você for pego, tá? A multa é pesada, é um crime ambiental, você vai estar contribuindo para a poluição e também para o aquecimento. Vai fazer um efeito estufa e vai ter muito problema. Então, a melhor coisa que tem, não descarte e não coloque fogo. Pronto, está feito o pedido que fizeram para que a gente fizesse. Os avisos estão aí e se você quiser obedecer, você vai ser feliz. Se você não desobedecer, a Bíblia diz que o rei, o chicote, a vara, está feita para o lombo daqueles que são desobedientes, para as costas daqueles que são desobedientes. Isso pode ser que não seja literal, né, de bater nas costas, mas você vai receber uma multa e aí vai doer como se fosse umas pancadinhas, né? Tá bom? Dado o recado, falando com vocês nesta manhã, eu quero falar com você de uma situação que tá bem aqui. E ele tem na sua mão uma balança e um microfone. A balança, na realidade, quer representar ou representa a justiça, tá? E o versículo que a gente escolheu para poder falar a respeito desta situação hoje é justamente por causa que algumas pessoas estão falando, parece que só ficam gritando. Tem muita gente lá em Brasília gritando, e aqui nós não falamos de política, nós falamos a respeito de Bíblia, falamos a respeito de Jesus, mas muitas vezes
A nossa fé está atrelada a problemas que estão acontecendo justamente ao nosso redor. E a Bíblia diz, a Bíblia é clara, para que você fale e faça em favor desses que estão necessitados. Quer ver? Veja isso aqui, ó, que está nesse versículo de Provérbios. Olha, fale em favor daqueles que não podem se defender. Sabe o que deveria ser isso daí? Um manual de regra e fé de todos aqueles que são servidores, daqueles que são funcionários públicos, daqueles que estão para defender ou legislar sobre a população, ou fazer alguma coisa para que a população possa ter a defesa garantida? Será que não deveria ser, quando a gente vai escolher as pessoas, assim, vamos dar uma olhadinha para ver se eles defendem e fazem justiça em favor daqueles ou em favor de cada um de nós, ou daqueles que estão necessitados? Será que não deveria ser esse o critério, o crivo que a gente deve colocar para poder esses homens e mulheres serem reeleitos ou eleitos, para que eles possam nos representar, seja no parlamento, na justiça, seja lá no executivo, fazendo aquilo que é necessário? Porque tem bem uma população que está com o seu semblante arrebentado, né? Triste, desesperançado. E alguém disse acertadamente, eu acho que foi o ministro André Mendonça, que disse que a justiça, ou aqueles que fazem justiça, o juiz deve ser temido por aquilo que ele pode aplicar que seja justiça e não por aquilo que é injustiça. Nossa, ficou pesada essa frase, não? Fica pesado porque muitas vezes aquele que está imbuído desta justiça ou de executar essa justiça, muitas vezes não está fazendo com justiça. Presta atenção que quando você vai falar em favor daqueles que estão necessitados e que não podem se defender, aparecem muitas pessoas querendo defender o outro lado, né? Mas a Bíblia está dizendo aqui no Provérbios 31, 8 e 9. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para aqueles que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que eles recebam justiça. Será que não é isso que eu e você ou cada um de nós estamos precisando fazer? Usar o microfone para poder falar a respeito das situações que estão acontecendo e daquilo que nós olhamos e classificamos como injustiça? Quando a mãe do rei Lemuel passou esses ensinamentos, esses ditados para ele, né, que ele colocou aí como ditados, foi a mãe dele que estava falando: filho meu, olha, filho do meu ventre, filho dos meus votos. Ela havia feito voto para que tivesse um filho. Não desperdice a sua força com mulheres, nem com sua vida com aquelas que destroem os reis. Não convém aos reis, Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Se beberem, podem se esquecer da lei e deixar de fazer a justiça para os oprimidos. O álcool é para aqueles que estão morrendo. O vinho para aqueles que estão amargurados. Porque eles bebem para se esquecer da sua pobreza e não se lembrar das suas dificuldades. Por isso, Lemuel, fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta, Lemuel, justiça para os que estão aflitos. Sim, eu, a sua mãe, estou pedindo, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie para que eles recebam justiça. Provérbios 31, do 1 até o 9, você ouviu nesta manhã essa leitura. É isso.
O que está faltando para que você possa movimentar o seu braço, a sua boca ou os seus dedos, para que aqueles que estão precisando de justiça possam ser justificados? Eu não estou falando de política, eu estou falando de Bíblia. Mas se você identifica alguém que está passando por uma necessidade de alguém que está julgando ou usando erroneamente o cargo, as funções que foram confiadas a ele, para que se faça justiça e se fale em favor dessas pessoas, nós precisamos tomar as nossas posições. É isso. Eu vou orar para que você, nesse dia, possa rever as suas situações, posições, e que você comece a analisar as pessoas por aquela situação. Eles falam em favor daqueles que estão necessitados? Eles garantem justiça para esses que estão necessitados? Eles vão lá para poder falar a respeito disso? Alguém disse acertadamente que Deus é muitas vezes taxativo, e é mesmo. Falar em favor dos que não podem se defender, quando ele fala através do escritor sagrado, do Provérbios 31:8. Abra a sua boca em favor do mudo, ou daquele que não pode falar, daquele que não sabe falar, daquele que não sabe se defender. Abra sua boca e vai lá e fala. Por isso aí você vai ser colocado lá naquele texto de Josué, quando alguém pega e fala que, não te mandei eu, agora seja forte e corajoso. Porque ser forte e corajoso, quando está tudo bacana, é muito fácil, sabe? Às vezes as pessoas estão olhando e achando que está tudo certo. Em Miqueias, no capítulo 6, versículo 8, o Senhor exige que a gente faça o que é direito e que ame a misericórdia, é verdade. Miqueias, no capítulo 6, versículo 8. É isso. Ele exige. Mas também lá e todo mundo gosta de citar isso aí, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso em tempo de bonança. Josué 1:9. Todo mundo gosta de citar esse texto. Amo esse texto. Seja forte e corajoso. Não fui eu que te escolhi, não fui eu que te chamei. Não foi eu. Por isso vai lá e faz. Fazer em tempo de bonança, em tempo de paz, isso é fácil. Quero ver na hora que você vê aquele que está sendo injustiçado levantar sua voz e falar. Porque nesse tempo, o perfil do cristão justo é que se manifesta, sabe? Porque ele é sensível à dor do outro. Porque ele é corajoso em se posicionar, ainda que vai dar prejuízo para ele. Ele é comprometido com a verdade e com a misericórdia também. E aí, as pessoas ficam pensando que é só falar versículo e colocar frases lindas, maravilhosas e que tá tudo certo. Mas ser corajoso é ser uma voz que aponta para o evangelho, mas para a justiça. E independe da pessoa ser ou não evangélica. Já ouviu falar? Não tem nada a ver com isso. Ele é de outra religião. Jesus é o perfeito defensor dos injustiçados, sabe? Cristo lá diante de Deus pedindo em nosso favor. Está escrito em Romanos, no capítulo 8, 34. Jesus é o nosso advogado eterno. Um dia ele passa a ser juiz. Vai ser juiz. Mas por enquanto eu gostaria que você o aceitasse como advogado, porque ele é o melhor advogado. Ele pode advogar as suas causas, os seus problemas, as suas necessidades diante de Deus. Mas presta atenção. Esse mesmo advogado um dia vai ser promovido a juiz. E aí ele vai estar do outro lado da mesa.
E aí fica difícil. O Evangelho é uma boa notícia. É uma boa notícia para mim, para você, é uma boa notícia para aquele que está rico, é uma boa notícia para aquele que está mediano, aquele que é pobre, porque Ele me escolheu. E Ele escolheu você, para que você possa levar boas notícias a todos, aos pobres, necessitados. O Evangelho é realmente, e eu creio nisso com todas as forças, a libertação dos oprimidos. Não importa o que você está passando nesse momento. O Evangelho de Jesus Cristo é o que traz liberdade para os oprimidos. E ponto, acabado. E por isso eu e você que somos embaixadores dessa reconciliação entre Deus e os homens através de Jesus Cristo, nós precisamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, acho que é a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 20. Portanto, estamos aqui falando em nome de Jesus Cristo. Pega lá para você ver. Falando em nome de Jesus Cristo. Nossa voz deve refletir, deve reverberar a voz de Jesus Cristo. Você tenha nessa manhã a oportunidade de fazer e tomar posição por aqueles que estão desesperançados. Não sei como você vai fazer. Você deve ter alguém que você algum dia votou, elegeu, fez, e que você tem contato, ou que tem alguém que tem contato por ela, e que você pode levantar a sua voz e falar. É momento de nos manifestarmos. E não é politicamente, é orando e nos manifestando, falando em favor daqueles que estão em situação complicada. Tá bom? Fica o recado para você. Mas presta atenção. Você não irá receber nada de Deus se não for através de Jesus Cristo. É só com Ele. Tá muito seco, né? Precisa se hidratar a garganta, senão já começa a tossir. Então eu vou orar. E você vai, se você entender que você precisa daquilo que eu expliquei para você a respeito de Jesus Cristo, que é o único Senhor e Salvador que pode te levar aos céus para passar a eternidade ao lado de Deus. Se você entende isso, esse é o momento de você falar para Ele: me perdoa os pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Me perdoa por tudo que eu fiz e que andei longe do Senhor, andei distante, mas agora eu gostaria que o Senhor me aceitasse como filha e filho querido. E aí sim, deixa com Deus o que você vai fazer, os próximos passos. O Espírito Santo é quem vai te dirigir, tá bom? Vamos orar? Hoje está bem tranquilo. Vamos lá, vamos orar. Continuamos. Ontem eu fiz daquele jeito só para poder dar aquele puxãozinho de orelha. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, eu oro nesse momento por todas as pessoas que estão passando por momentos de vulnerabilidade. Aqueles que estão nesse momento debaixo do jugo de uma falta de entendimento, daqueles que deveriam ter entendimento, tanto da lei quanto da administração, daqueles que estão debaixo de problemas de guerra, conflito, aqueles que estão nesse momento precisando de uma bênção especial. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que estenda as suas mãos sobre a vida dessas pessoas. Guarde aqueles que estão vulneráveis. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão em situação de risco, sejam eles idosos, crianças, adolescentes, adultos, jovens, que a tua boa mão esteja estendida sobre a vida de cada um deles e que o Senhor possa fazer, neste dia 1º de outubro, o melhor sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu oro nesse momento por todos aqueles que estão precisando de um livramento rápido. Que o Senhor coloque as suas mãos e faça com que esses homens e mulheres
que estão no comando dessas nações voltem para as mesas de negociações para que haja paz. E que esses que estão nessa vulnerabilidade, que estão afligidos nesse momento, necessitados, tristes, desamparados, possam ser amparados pelo Senhor neste dia. Eu oro por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, reconhecendo o seu estado de pecaminosidade, reconhecendo que o Senhor é suficiente para levá-los ao céu e garantir a vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que o Senhor faça o melhor na vida deles. Perdoe os seus pecados e escreve os seus nomes no livro da vida. Isso é o melhor que pode acontecer para um ser humano, ser justificado e ter o nome escrito no livro da vida. Por isso eu te peço que todos aqueles e aquelas que estão arrependidos orando nesse momento possam ser agraciados pelo Senhor e que o Senhor possa acolhê-los nesse momento, abraçando-os e dando graça, dando alegria ao coração de cada uma delas, respondendo às necessidades de cada uma delas e promovendo aquilo que é necessário para que elas possam chegar aos céus juntamente conosco. Eu oro por todos aqueles que estão nesse momento enlutados, perderam seus parentes, amigos, familiares e agora nesse momento estão entristecidos. O meu pedido é, por graça, por misericórdia, por bondade, não por merecimento, que o Senhor envie o seu Espírito Santo e console os corações. O Consolador por excelência, que é o Espírito Santo do Senhor, pode fazer isso. Nós cremos nesta situação, nesse trabalhar do Espírito Santo dentro de cada uma dessas pessoas. Eu oro para que o Senhor faça isso nesse tempo de tristeza, de angústia, e console esses corações. Oro também, meu Pai, por todos aqueles que estão hospitalizados ou não, que estão em recuperação nas suas casas, aqueles que estão estudando, aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, aqueles que estão nesse momento aguardando uma vaga em um hospital. Eu oro pela Dona Maria José e pelo Emerson, pela Irmã Maria Dourada e a sua família. Eu oro pela Isabela, pelo Miguel e a família, pelo Fabiano. Oro pelo Adriano e a sua família. Eu oro pela Dona Néia e o seu Fernando. Oro pela avó Hilda, pela avó Luzinete, pela avó Tereza. Oro pela avó Neuza, pela sua filha Sandra e pelo Pedro e pelo Vitor. Pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oro por todos aqueles que estão em situação de drogadição, no alcoolismo, situação de rua. Repreendo a ação do inimigo na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Aqueles que estão debaixo de opressão, de depressão, de possessão, angústia, tribulação, perturbação, eu oro e repreendo em nome de Jesus toda a ação do inimigo na vida dessas pessoas. Espírito maligno que está atuando na vida dessas pessoas, você não tem poder sobre a vida delas, ouça a minha voz e saia, bata em retirada, em nome de Jesus. Eu oro pelos empregadores, para que tenham clareza nas suas decisões, para que possam gerar muitos outros empregos para aqueles que estão desempregados e garantir o emprego daqueles que já estão empregados. Mas eu oro também para que os empregados valorizem o emprego que têm e pelos desempregados, que eles possam estar se capacitando para preencher as vagas que horas estão sendo ofertadas. É a minha oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, estende as tuas mãos sobre o Brasil. Estende as suas mãos sobre o estado de São Paulo, sobre Ribeirão Preto. E que esses homens e mulheres que estão no comando desta nação, deste estado e desta cidade possam ter temor do Senhor ao administrar aquilo que nós chamamos de coisa pública. Que todos eles, judiciário, legislativo e executivo, possam ter temor do Senhor ao tomarem as decisões.
e que quando o fizerem, em conformidade com aquilo que preconiza a lei, que estabelece a lei, eles possam ser justificados diante do Senhor. Mas aqueles que estão fazendo por pirraça, por raiva, por mera perseguição, que o Senhor trate com cada uma dessas pessoas e faça que a justiça prevaleça nesse nosso país. É a minha oração, é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Bom dia, fique em paz, fique com Deus. Que o mês de outubro seja um mês repleto de grandes e boas realizações. Que a graça e a paz do Senhor repouse sobre a vida de cada um de vocês. Bom dia, feliz quarta-feira, feliz mês de outubro.